Olá pessoal, sejam bem-vindos. A aula de hoje será a resolução de um exercício sobre volumetria de neutralização, também conhecido como titulação de neutralização. Então nós temos aqui no enunciado a seguinte situação. A barrilha é constituída por carbonato de sódio, que é essa fórmula aqui, Na2CO3. Impuro. Então, a barrilha é carbonato de sódio mais impurezas, que é um insumo básico para a indústria química. Aí, uma amostra de barrilha de 10 gramas. 10 gramas é a massa de carbonato de sódio mais impurezas. Essa amostra de 10 gramas foi colocada aqui no Erlenmeyer. 10 gramas de Na2CO3 mais impurezas. Eu não sei quanto de impureza eu tenho nessa amostra. E essa amostra de 10 gramas de barrilha foi totalmente dissolvida em 800 ml de ácido clorídrico 0,2 mol por litro. Então, aqui está a descrição dessa primeira reação. O carbonato de sódio presente na barrilha vai reagir com ácido clorídrico, produzindo cloreto de sódio, água e gás carbônico. Vou chamar essa equação de equação 1. Então, aqui, ao Erlenmeyer foi adicionado ácido clorídrico em excesso. Quanto de ácido clorídrico foi adicionado? 800 ml. E qual a concentração do ácido? 0,200 mol por litro. Só que esse ácido clorídrico, ele está em excesso. Então, todo o carbonato de cálcio reagiu, se convertendo em cloreto de sódio, água e CO2. E sobrou um pouco de HCl aqui no Erlenmeyer. Então, o excesso de ácido clorídrico foi neutralizado por 250 ml de NaOH 0,100 mol por litro. Então, depois que toda a barrilha, todo o carbonato de sódio reagiu com ácido clorídrico, sobrou aqui HCl em excesso. E esse HCl em excesso foi titulado com hidróxido de sódio, volume 250 ml, e a concentração 0,100 mol por litro. Inicialmente, eu tenho uma certa quantidade de mols aqui. Uma certa quantidade desse total, uma parte reagiu com carbonato de sódio e a outra parte foi neutralizada pelo hidróxido de sódio. Então, inicialmente, eu vou descobrir quantos mols de HCl foi adicionado ao sistema.
Então, vou calcular HCl total. A concentração é 0,2 mol por litro. Então, 0,200 mol em 1 litro, que são 1000 ml. Então, em 800 ml, N. Então, o número de mols de HCl total é igual a 0,160 mols. Então, esta quantidade aqui, ó, equivale a 0,160 mols. Quantidade total de HCl adicionada ao sistema. Desse 0,160, uma parte reagiu, consumindo todo o carbonato de sódio. A segunda parte vou enumerar aqui de equação 2. O que sobrou foi neutralizado com NaOH. Então, agora eu vou fazer cálculos para a reação 2. Na reação 2, nós temos ácido clorídrico reagindo com NaOH na proporção de 1 mol para 1 mol. Então, o número de mols de HCl é igual ao número de mols de NaOH. Então, quantos mols de HCl em excesso está sendo titulado? Número de mols de HCl é igual à concentração de NaOH vezes o volume de NaOH. Número de mols de HCl é igual à concentração, que é 0,1 mol por litro, vezes o volume em litros, que é 0,25. Então, 0,100 mol por litro vezes 0,250 litros. Simplifico. O N de HCl em excesso será 0,025 mols. Então, essa quantidade aqui é 0,025 mols. Então, eu sei quanto de ácido foi adicionado, 0,16. Eu sei que desse 0,16, uma parte reagiu, consumindo totalmente a barrilha, e a outra parte, em excesso, foi titulado com hidróxido de sódio. Se eu fizer a diferença entre esses dois valores, eu vou descobrir quantos mols de HCl que reagiu, que é a reação 1. Então, eu venho aqui para a reação. Eu sei que o número de mols de HCl total é igual
o número de mols de HCl que reagiu com a barrilha, mais o número de mols de HCl em excesso que foi titulado com o NaOH. O total é 0,160. O que está em excesso é 0,025. Para que essa soma fique correta, para que a equação fique correta, nós devemos ter 0,135 mols. Então eu sei que a quantidade que reagiu aqui é igual a 0,135 mols. Isso na reação 1. Na reação 1, 1 mol de carbonato de sódio está para 2 mols de HCl. Então, nós temos Na2CO3, HCl, proporção de 1 mol para 2 mols. Observem, eu preciso de 2 mols do ácido para cada mol de carbonato de sódio. Então, o número de mols de HCl é o dobro do número de mols de carbonato de sódio. É muito comum acontecer erros nessa etapa. Esse 2 ficar aqui no HCl, porque é 1 mol para 2 mols, e muitas pessoas escrevem N de Na2CO3 é igual a 2N de HCl. Muito cuidado. Para quem tem dúvida com isso, pode fazer assim, ó. Número de mols de Na2CO3 dividido pelo coeficiente do balanceamento aqui, dividido por 1, é igual ao número de mols de HCl dividido pelo coeficiente do balanceamento, que é 2, multiplica em cruz, e chego nessa expressão. Então, se o número de mols de HCl que reagiu, no caso, aqui é a reação 1, é 0,135 mols, o número de mols de carbonato de sódio, se eu passasse 2 dividindo, 0,135 dividido por 2 vai dar 0,0675. Então, o número de mols de Na2CO3 presente naquelas 10 gramas de barrilha é 0,0675 mols. Se eu calcular a massa molar da barrilha, Na2CO3 vai dar 106 gramas por mol. Então, se eu pegar essa quantidade aqui e multiplicar por 106
gramas por mol, simplifica mol com mol, vai sobrar gramas. Então, a massa de Na2 CO3 vai dar 7,155 gramas. Então, 10 gramas da barrilha possui 7,155 gramas de carbonato de sódio. O restante é impureza, que fica 10 menos 7,155, 2,845 gramas de impureza. E aí eu posso determinar o teor de carbonato de sódio na barrilha. Dez gramas é 100%. 7,155 gramas é P. Então a pureza da barrilha é de 71,55%, que é a resposta final do exercício. Então, retomando aqui os principais passos, nós temos que 10 gramas de barrilha, que é carbonato de sódio com impurezas, recebeu a adição de 800 ml de ácido clorídrico 0,2 mol por litro. Esse ácido está em excesso. Esse ácido clorídrico em excesso consumiu todo o carbonato de sódio. Então, eu tinha 0,16 mols de ácido clorídrico. Esse 0,16 mols reagiu com toda essa massa aqui, 7,155 gramas de carbonato de sódio, e sobrou 0,025 mols de ácido. Essa quantidade que sobrou, esse excesso, foi determinado a partir de uma solução padrão de hidróxido de sódio. Se eu sei o total de HCl presente na solução e se eu sei o quanto sobrou, pela diferença, eu descubro quanto reagiu aqui na etapa 1. Se eu descubro quanto de HCl reagiu, pela estequiometria, com uma proporção de 2:1, eu descubro o número de mols de carbonato de sódio. 0,0675 mols. Converta esse número de mols em massa e descubra a massa de carbonato de sódio presente em 10 gramas da amostra. E descubro que o teor de carbonato de sódio na barrilha é de 71,55%. Então, obrigado pela atenção, pessoal. Abração. Espero que tenham entendido.